Bom, presidente, colegas vereadores, que ainda nos acompanham através das redes sociais da TV Câmara, eu gostaria de parabenizar o evento do PSDB aqui nesse último final de semana, que aconteceu aqui na Câmara. Estava bonito, o plenário verde, tudo enfeitado, Marisol, aos organizadores, toda a mobilização, vereador Alberto. O seu partido também estava em grande peso aqui, né? O engajamento e também é o resultado. O interessante é que quem faz a gestão das porcentagens é o comitê que a vice-prefeita coordena. Mas 88% do plano de governo concluído. Que bom. É por isso que eu acho que até a questão de marketing tem que ser divulgado, vereador Ues, para que a população fique sabendo, porque senão é só poucos que ficam sabendo. Mas eu quero parabenizar essa mobilização, esse evento que foi feito aqui no domingo, no sábado. Multidão de pessoas aqui. Mas, pelo contrário, vereador Cadore, na sexta-feira o plenário estava vazio. Como o senhor mesmo se referiu aqui na tribuna agora. Numa reunião que o senhor tanto sonhou, eu me lembro a primeira reunião que nós temos na sala de leitura, o senhor dizia assim, esse ano eu quero fazer uma reunião ampliada com todos os municípios da região, secretário de saúde. E digo que foi uma frustração, porque era nós falando para nós mesmos, tudo que a gente já sabia. E como o senhor falou, sem nenhum encaminhamento, nenhuma solução. Mas, vereador Cadore, eu falei isso porque o prefeito participou do início ao final da reunião e eu avalio o cenário, é como se fosse um chefe de uma empresa, de uma corporação. Senta com seus cabeças numa mesa e dá ordem. Eu quero que vocês façam desse jeito. Todo mundo respeita, pode não gostar do chefe, mas respeita. Ou como um pai, vereador Renato Oliveira, que chega e conversa com seus filhos, é assim que vocês têm que fazer. Senão o laço pega. Então tem o respeito. O que eu vejo que não está acontecendo com Caxias do Sul. Caxias do Sul perdeu o respeito dos municípios da região. Aquela respeitabilidade que a gente tinha, vereador Isabela. Aonde o que Caxias do Sul falava, todo mundo ficava atento, os olhos voltados. E essa questão da saúde, ela é o centro de tudo. Porque não adianta a gente fazer investimentos em todas as áreas se a gente não tiver o pilar essencial que é a saúde. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Bom, mas se tu tem uma empresa, teu funcionário utiliza o SUS para fazer uma vacina. Então, nós temos que fortalecer o nosso SUS. Então, eu vejo que falta essa liderança, falta esse pulso firme para resolver essa situação. E eu, de certa forma, e eu me manifestei aqui, eu concordo com os municípios que não estiveram aqui presentes. Até um certo ponto. Porque poderia ser resolvido em instantes. Hoje pode ser resolvido, segunda-feira pode ser resolvido, quarta, quinta, da semana que vem. Olha, colegas, nós temos o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, nós temos o presidente do Conselho Municipal da Saúde, nós temos o presidente da Assembleia Legislativa da Comissão de Saúde da Assembleia, do PSDB. Nós temos o prefeito do PSDB, o governador do PSDB. Sentam numa sala e resolvam. 5 pessoas ali e a secretária da saúde e resolvam o problema. Qual que é o problema? O Estado está dando um calote em Caxias do Sul, o senhor sabe, vereador Cadore? Porque tem que passar 12%, está passando 9%. Não está passando o mínimo constitucional para a saúde. Outra, tem que readequar o teto MAC, tem que readequar o teto MAC. Mas o que vem hoje do governo federal é desproporcional o que vem para Caxias, para a região. Não é um problema dessa administração, como já foi debatido outras vezes aqui. É um problema antigo. Mas nós recebemos como a 5ª cidade, sendo a 2ª maior que produz em saúde, fora a região metropolitana em Porto Alegre. Então, não tem momento com mais energia como agora. Conselho Municipal de Saúde, PSDB. Presidente da Câmara, da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, PSDB. Prefeito, PSDB. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, PSDB. E governador do PSDB. Chama a secretária de saúde e senta lá. Vamos repactuar esse teto MAC? Fazer justiça? Vamos. Vamos pagar em dia nossas contas de 9% para 12%? A partir disso, o que tem que ser feito?
Aí sim, faz um recálculo quanto cada município utiliza da saúde aqui em Caxias e aí cobra o preço dos municípios. Só que como nós vamos bater na porta do vizinho, pedir dinheiro para ele se a gente não faz o dever de casa? Então eu vejo como oportuna essa reunião, frustrante, foi uma reunião de sexta-feira, né? A pouca mobilização dos municípios vizinhos, mas eu vejo que o município de Caxias do Sul hoje não está dando aquele soco em cima da mesa e sendo o centro de tudo que acontece. Está faltando a autoridade do município de Caxias do Sul para levantar esse tema. E aí eu volto à minha fala inicial. No jornal Pioneiro, deste final de semana, a capa diz o seguinte: gasto com saúde podem levar Caxias ao colapso, alerta prefeito. A Diló diz que cidade não tem condições de continuar cobrindo defasagem no custeio do sistema hospitalar sem apoio do governo estadual e federal. Gasto com saúde pode levar Caxias ao colapso, alerta prefeito. Olha, o que o prefeito falou, nós estamos gastando 26% do nosso orçamento em saúde, sendo que deveria de gastar 15%. E desses 28%, 12% é para custear município da região. Pequena parte. Quando o prefeito fala isso, é preocupante. Então, eu parabenizo esse evento que o PSDB teve aqui nesse último final de semana. 88% do plano de governo cumprido. Então, eu sugiro aos intelectuais, aos mentores do plano de governo, que se puderem dedicar os outros 12% que faltam para terminar. Olha, se estão assaltando ruas, estão querendo fazer parquinho, deixa de fora isso daí, vamos priorizar a saúde. Nós não podemos admitir, o dia que a gente estava fazendo a reunião e todo mundo é testemunha disso, 69 pessoas estavam aguardando vagas nos hospitais, palavras da secretária municipal de saúde, 69 pessoas aguardando leitos. Então nós não podemos admitir que Caxias do Sul entre em colapso da saúde. Quando a gente fala em saúde, colapsar a saúde é o que aconteceu no Covid. Uma parte. É escolher quem vive e quem morre. É da prioridade. E nós estamos à beira disso. Então, que bom que o prefeito está cumprindo o plano de governo, mas que esses 12% restantes vamos nos dedicar à saúde para manchete ser diferente. Essa é a parte, vereador Wes. Rafael, eu também entendo que nessa questão de saúde se perdeu o respeito. Eu, sexta-feira de tarde, estava lá no Ceasa comemorando os 40 anos. Quantos tinha, vereador Cadore, aqui, prefeitos, na saúde? 1. Lá porque era para comemorar os 40 anos do Ceasa com fartura, 5. 5 prefeitos vieram lá. Lá era conveniente. Ao redor aqui. Enquanto se compra van nova, e é um serviço bom, se busca o paciente na casa, é plausível isso, a família aplaude, e se leva para Caxias, fica cômodo. Se não houver determinação dos entes maiores, Caxias não tem força para bancar isso. Tem que haver uma determinação. O paciente vem, tudo certo, tem que ter um formulário de quanto o município pode cobrar, mesmo que não cubra o gasto suficiente, e devolve para outro município, como era antigamente. Senão, tu pode botar ali qualquer um ali, não interessa a partido, não adianta. Perdeu o seu respeito nessa questão de saúde. Fica muito cômodo para os outros municípios. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Lucas. Então, mais uma vez nós tratando sobre esse assunto. Eu participei rapidamente da reunião na sexta-feira, passei por aqui, e o que se evidencia é que faltam os municípios de abrangência aqui e que tem referência em Caxias participarem. E aí eu fico pensando, vereador Rafael, que quem tem autoridade ou deveria ter autoridade para convocar esses municípios seria o governo do estado. Um ponto de vista legal, inclusive, né? Quem tem autoridade para convocar o prefeito, acima do prefeito tem o governador. E como o senhor bem detalhou aqui, do ponto de vista partidário, nós estamos falando de um governo municipal do PSDB e de um governo estadual da mesma forma. De um problema complexo, mas que precisa se vislumbrar soluções. Eu estive em Brasília semana passada, vereador, e o problema da saúde é tão crônico, e talvez esteja, mas no momento oportuno nós vamos falar sobre a situação do município. Mas veja bem, vereador, além do que está posto,
nós vamos iniciar o dia 1º de janeiro de 24 com o problema do materno-infantil. E eu estive lá no Ministério da Saúde, vereador, e me surpreendi. Não sei se o senhor vai pedir uma declaração? Já é uma declaração. Ah, acabou? Então, eu peço uma declaração de líder da bancada do PT, vereador. Obrigado, presidente. Desculpe.